Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1991. A polícia teve um pouco de dificuldade nos primeiros dias ali da investigação, mas depois a verdade apareceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite, eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Rachel McLean. Rachel Margaret McLean nasceu em 1971, na cidade de Blackpool, na Inglaterra, e foi criada nas proximidades de Carlington. Seus pais, Joanne e Malcolm, tiveram 3 filhos, sendo Rachel a mais velha. Sua mãe era chefe de língua estrangeira na Rodson High School e seu pai era um engenheiro aeroespacial britânico. Antes de entrar para a Universidade de Oxford, ela estudou na Blackpool Sixth Form College e seu professor de literatura a descreveu como uma aluna esplêndida. Em 1990, ela entrou para a Universidade de Oxford para cursar inglês. Ela foi eleita vice-presidente da sala comum júnior de sua faculdade e era membro da Oxford Union and Industrial Society. Cristã, vegetariana e ambientalista, ela também realizou diversos trabalhos comunitários. No verão de 1990, Rachel voltou para casa em Blackpool para as férias. Um jovem chamado John Turner estava trabalhando naquele verão como barman em uma boate na cidade, e assim os dois se conheceram. Um pouco depois, quando ela fez 19 anos, ela deu uma festa de aniversário em sua casa e resolveu convidar o seu novo amigo John. Os dois conversavam muito, gostavam das mesmas coisas, então o relacionamento deles evoluiu muito rápido. De início, eles pareciam ter um relacionamento estável e amoroso. Durante seus segundos anos em suas respectivas universidades, John ligava para Rachel várias vezes por semana, escrevia várias cartas e eles se visitavam nos finais de semana. Com o tempo, parecia que só John era apaixonado por Rachel. Seus sentimentos por ele de alguma forma se esgotou. Em 13 de abril de 1990, John a pediu em casamento, mas ela recusou. Rachel morava agora em um quarto no andar térreo de uma casa em Arundel Street, em Oxford, que ela dividia com outras 4 colegas. No dia 13 de abril, Rachel passou o fim de semana do feriado da Páscoa com sua família e foi levada de volta para Oxford por sua mãe. John deveria estar em casa às 6 horas e Rachel foi para a estação da cidade para esperá-lo. Ele se atrasou e Rachel voltou para casa sozinha. Finalmente, um tempo depois, John chegou de táxi, por volta das 7h30. Durante aquela noite, a mãe de Rachel ligou para dizer que já estava em casa, já que a viagem era um pouco longa. No dia seguinte, foi o dia das semifinais da Copa da Inglaterra no futebol. O casal gostava bastante de assistir, então eles resolveram passar aquele dia inteiro em casa assistindo aos jogos. A Rachel também, enquanto assistia o jogo, também ficava estudando um pouco para as provas que ela tinha em seguida na faculdade. Mais tarde, o casal foi visto por alguns vizinhos fora da casa por volta de mais ou menos 4h30, e essa foi a última vez que alguém viu a Rachel. No dia seguinte, o John saiu da casa dela para retornar a Norriran, onde ele era aluno da Universidade de Norriran. Ele foi visto por um passageiro no ônibus às 5 horas da tarde, com destino à estação ferroviária de Oxford. Enquanto esperava o trem das 6h30, John escreveu uma carta de amor para Rachel, que mais tarde foi enviada para o endereço da casa dela. Na carta, ele escreveu que tinha sorte de ter encontrado alguém assim e comentou que naquele dia um homem de cabelos compridos a levou para casa depois que ele partiu no trem. Em 16 de abril, John telefonou para a casa de Rachel, mas ninguém atendeu.
Na parte da noite do dia seguinte, ele tentou ligar mais uma vez para conversar com a sua namorada, mas uma dessas garotas que dividia a casa com a Rachel atendeu o telefone e disse que não fazia ideia aonde ela estava, que ela já tinha voltado para casa, mas que não tinha visto a Rachel desde então. Então ela não sabia ali dar mais informações sobre o paradeiro da amiga. A carta de John chegou em 18 de abril e ele ligou para a casa dela novamente naquela noite, mas mais uma vez ela não estava em casa. Em 19 de abril, 5 dias depois dela ter sido vista pela última vez, as amigas de Rachel começaram a se perguntar onde ela estava. Ela deveria comparecer a uma reunião com seu tutor naquela manhã para discutir um trabalho novo para aquele semestre e fazer um exame também para a universidade, mas ela nunca apareceu. As autoridades da faculdade notificaram a polícia sobre o desaparecimento da jovem. Inicialmente, o inquérito não foi levado muito a sério, já que a polícia de Oxford recebia dezenas de denúncias de alunos desaparecidos todos os meses e que depois apareciam e estava tudo bem. A descrição de Rachel era que ela tinha 1,70 m de altura, cabelo castanho avermelhado na altura dos ombros e olhos castanhos. Sua descrição foi distribuída para as patrulhas locais. Em 21 de abril, depois que o Departamento de Investigação Criminal assumiu o controle do inquérito, uma busca inicial na casa de Rachel foi feita pelos detetives. Nada sugeriu que ela tivesse sofrido algum dano na casa. Um exame das tábuas do assoalho mostrou que nada foi adulterado e que parecia que estava tudo normal. O desaparecimento de Rachel se tornou público em 22 de abril. John falou com a polícia através do telefone, já que ele estava em outra cidade, e disse que deu um beijo de despedida na Rachel na plataforma 2 da estação ferroviária de Oxford, enquanto ele embarcava no trem para ir para casa. Então, ele disse que foi a última vez que ele viu ela. Ele também explicou como os dois foram acompanhados por um homem de cabelo comprido enquanto eles estavam tomando café na estação. Ele disse que o estranho parecia conhecer a Rachel e que ele ofereceu uma carona para ela voltar para casa, digamos que em segurança. Os pais de Rachel participaram de uma coletiva de imprensa em 24 de abril e pediram ajuda para encontrar sua filha. A polícia instruiu os jornalistas na conferência a fazer perguntas sobre John, que acabariam reforçando sua suspeita de que provavelmente ele estava envolvido no desaparecimento da jovem. Enquanto isso, as buscas continuaram ao redor da rua em que ela morava e também tinha um cerrado bem próximo, e mergulhadores da polícia rastrearam um rio que tinha perto do local ali da casa dela onde ela morava, do local que ela foi vista pela última vez, mas infelizmente eles não encontraram nada. A polícia divulgou uma foto do homem que John afirmou ter conhecido na estação, mas ninguém se apresentou. Em 28 de abril, a polícia estava convencida de que Rachel estava morta e ordenou que as equipes de busca examinassem os esgotos e fossas ao redor de sua casa. No dia seguinte, John surpreendeu a polícia ao concordar em participar de uma coletiva de imprensa e reconstruir o que ele alegou serem seus últimos movimentos. Durante uma reencenação de 1 hora, com uma policial fazendo o papel da Rachel, Joe foi até o café da estação, caminhou ao longo da plataforma, repetiu o último abraço e beijo e depois ele embarcou no trem, assim como ele disse que fez naquele dia. Pressionado por repórteres, John afirmou: "Eu não a matei, não sei o que aconteceu com ela. No fundo do meu coração, sei que ela ainda está viva." Como resultado da reconstrução, 2 testemunhas independentes colocaram John na estação, mas em nenhum momento Rachel estava com ele. No início de maio, a polícia contatou o Conselho do Condado de Oxford para obter detalhes sobre como as casas naquela rua eram feitas, principalmente sobre seus porões. Eles foram informados de que não havia porões nas casas, mas um funcionário lembrou que as casas eram sustentadas, o que significava que havia cavidade sobre o piso. Um dia depois, o corpo de Rachel foi encontrado pouco antes das 5:30 da tarde, dentro do assoalho de sua própria casa. O corpo estava coberto por pedaços de carpete, mas devido às baixas temperaturas, não houve decomposição. Em 1 hora, John foi preso na cidade em que ele morava e inicialmente se recusou a responder a qualquer pergunta. Confrontado com as evidências reunidas pela polícia, John desabou e admitiu ter matado a namorada. Ele compareceu perante os magistrados de Oxford em 4 de maio e foi acusado de assassinato. Durante um julgamento de 4 dias, John disse que Rachel disse a ele que foi infiel e queria terminar o relacionamento.
Eu voei para cima dela com raiva e comecei a colocar minhas mãos em volta de seu pescoço. Acho que devo ter perdido o controle, porque tenho apenas uma vaga lembrança de quanto tempo se passou. Estou perplexo por ter feito uma coisa tão horrível para uma pessoa que eu amo muito. Depois que Rachel foi vista pela última vez pelos vizinhos, John a estrangulou e forçou sua cabeça para baixo e amarrou uma ligadura em seu pescoço. Em sua confissão, ele disse aos detetives que passou várias horas procurando um esconderijo para o corpo dela na própria casa. A polícia levou 17 dias para localizar o corpo escondido em uma abertura de 20 centímetros no fundo de um armário embaixo de uma escada, abarrotado de lixo doméstico. Depois de esvaziar o conteúdo do armário, John arrastou o corpo de Rachel do quarto adjacente ao longo do corredor para um pequeno espaço que tinha sob o piso. Ele então se arrastou pelo corredor para esconder o corpo sob o assoalho do quarto dela. Em 12 de maio, um serviço fúnebre foi realizado na igreja da Universidade de Oxford, com a presença de 400 pessoas, familiares e amigos, e em 29 de maio, um funeral foi realizado em outra igreja. Em sua memória, todos os anos, a Universidade de Oxford concede o prêmio Rachel McLean para estudantes que melhoraram a vida universitária e ou elevaram o perfil da faculdade dentro da universidade. Em 6 de dezembro de 1991, o júri retornou com um veredito de maioria de 10-2 e John Tanner recebeu uma sentença de prisão perpétua com direito à liberdade condicional. No início de 2003, depois de cumprir um pouco mais de 11 anos de sua condenação, John foi libertado da prisão e voltou a viver na Nova Zelândia, já que ele era natural de lá. Ele então continuou seu curso em uma universidade de lá e se formou em 2005. Os pais de Rachel contaram como conseguiram perdoar John. Sua mãe disse o seguinte: "Acho que nos sentimos como sempre nos sentimos, que isso também é uma tragédia para a vida dele. Sim, acho que podemos perdoá-lo porque, caso contrário, isso corroerá sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Se você começar no caminho do perdão, poderá começar a construir uma nova vida e todas as pessoas ao seu redor poderão construir novas vidas." Em 2018, John Tanner foi preso novamente por agredir sua namorada. Ele agrediu a namorada por um período de 6 meses, inclusive usando as mãos para sufocá-la em uma ocasião. Nesse caso, John discutiu com a namorada enquanto ela estava hospedada em um hotel na Nova Zelândia. Ele a agrediu na cabeça várias vezes e depois saiu do local. Várias horas depois, quando a namorada enviou uma mensagem dizendo que o relacionamento tinha acabado, ele voltou ao local, rasgou as roupas dela e tentou abusar dela sexualmente. Em seguida, ele a atingiu várias vezes na cabeça mais uma vez. Apesar das agressões, uma declaração de impacto da vítima indicou que ela queria que o relacionamento continuasse e disse que queria que John obtivesse ajuda com seus problemas de raiva. O juiz disse que durante outra discussão, a namorada disse que estava deixando John e ele respondeu que não e que a mataria. Mas por algum motivo ela não levou essa ameaça muito a sério, disse o juiz. John Tanner foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão pelos crimes que cometeu, mas atualmente ele está livre. John Tanner nasceu em Hampshire, mas se mudou para a capital da Nova Zelândia com seus pais quando ele era bem jovem. Em 1986 ele voltou para a Inglaterra, mas em 89 voltou para a Nova Zelândia e depois de 3 meses ficou em definitivo na Inglaterra e começou a estudar na Universidade de Nottingham. E foi nesse momento em que ele conheceu a Rachel. Na universidade, ele apresentava um programa de 2 vezes na semana chamado The Fast Lane na rádio da universidade. Ele era um estudante popular e foi eleito representante do sindicato estudantil para a residência estudantil de Sherwood. Ele também era um jogador de futebol talentoso, tendo jogado pela Nova Zelândia em nível escolar e jogado regularmente aos sábados no campo esportivo Grove Farm da universidade em Lenton Lane. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente vê que a pena que ele recebeu, por mais que tenha sido uma prisão perpétua, tinha a possibilidade da condicional. Então ele passou ali, digamos que 11 anos preso e depois ele fez quase a mesma coisa. Ele agrediu mais uma vez essa mulher, mas felizmente ela não morreu pelas suas mãos. Mas a gente vê que é muito grave isso e que provavelmente tem uma grande chance de isso acontecer novamente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.